Deus mencionava ricamente. A mí que compartir algo cortico com vos não. Antes que tem que ver com nos maior não. Nos maior não hace lo máximo esfuerzo para lança nos cada e não assim não best para exemplo para nós. Não tá nos nos role model. E não há sido coisa que não está por de não alcance para guiar-nos, educar-nos e se nós compa deal com vida e coisa não por bem, coisa não por põe a situação não por não tem boy control e não tá nabo advice compa dar o seguinte step. Dus não há bom trabalho, pero como gente y role model que não potaba tratar para nós, me que encorajar e joven nang já hoje em dia que apesar que não nos maior nang, apesar que não que nos bom, apesar que não estima nós, apesar de turcos, joven não lubida que bom maior nang ta gente, bom maior nang ta gente e não tambe ta falha, bom maior nang ta gente e não tambe tem bagagem que não abin que for de não passado, não tambe tem coisa não que a passa den, coisa não que não alogra verwerken ainda, não tem mal costume não, que quizás não é contável e é perigo de essa que tá que é mal costume não aqui que não abin que den é família nova que abota parte de aqui. Se bota sigue bo maior nang den turco sem questionar net nada para sombra não tá estimado, para sombra não tem pago tur hora, para sombra não tá paga tu cos pago e educação de escola etc. Se bota quer e confia nang cegamente, botin é perigo grande que bota vai toma também nang mal costume nang over. E que miruman estima joven foral que pode causar hope dolor de cabeça den futuro. Maior nang please começa a abrir kubo yunang abrir e conta nang di bo lucha nang di bo struggle nang di coisa nang luchando com ainda. Laga bo yunang saco bota gente, bota pecador e que bota está crescendo que tu vai. Não laga é joven não laga bostan yunan quer que bostan tá perfeito que dentro coisa por confia bostan. Sim nan que Deus sua palavra tá riba nan. E autoridade de Deus está na primeiro lugar. E mensagem aqui me compartilhou, me está mirando echt laatste tempo na aqui com joven não está sofrendo, aí não há nenhum problema para motivo de não maior não su mal costume não, para motivo que o joven não aqui a seguir é exemplo de não maior não. E que eta duel me hope mesmo so me tá bisa. Mita mira é potência de joven nang aqui, pero mita mira é mal costume nang que é maior nang aqui a hinca de nang yunang. Pensei, joven, por favor, estima bo maior nang, estima nang e respeta nang, pero no toma turcos. Questionar certo conan, questionar é maneira de educação que não tá nantando boco né. Puntra nang kukiko nang tá luchando, kukiko nang tá struggle. No confia turcos e sera wowo e bisa ya tá mi mama, ya tá mi tata, nang me se sabe melhor. No lubida, nang tambe tá gente, nang tambe tá tem passado, nang tambe a lucha e exemplo que nang ting hoje em dia, tá foi nang maior nang e foi de situação nang de vida. E nota tur exemplo que nang abin kune den kas caminho abo awa kita wado educar tá bom pa abo. Tem mal costume nang ku abin den kas caminho abo tá bibando joven.
Tem costume não que nota adequada que não está passando over na abo, jovem. Tem costume não que está leu, pero leu foi Deus sua vontade, jovem. Pensei, me tá recomendando você jovem dia mais. E qualquer não você vai rebel já conte você maior não, estima não, respeitar não, pero sa coisa não tá rende. Não tá rende, não tá falha, não tem coisa, não tá struggle com ele, que quizás não tá contando, bo. Pero de maneira de educando abo, tiki não tá passando com aqui over, quizás sim não mesa. Pero se abo tá na altura, jovem, de costa aqui, vou proteger o mês de costa aqui e siga estima o maior, não tranquilo. Pero lastimamente maior, não já vendia, não tá conta com aqui, dus. Jovem, por favor, começa a lançar arriba e questionar coisas, não, começa a pontra, ok, de como botar assim é coque, de como botar bisami é saque, de como me tenho raste de certa maneira, de como botar bisami biba de certa maneira. Começa a questionar. De como botar me por frei feião, de como botar me não por frei feião, de como botar me tenho guarda de matrimônio para sexo, de como botar me por tem sexo com fei hora comigo. De como botar me por vai tu caminho, ou não por vai tu caminho. De como me tenho escolher amistade, não por ter amistade com tu rende, de como me tenho vai missa, ou de como me não mestre vai missa. De como me tenho querer em Deus, ou de como não tenho querer em Deus, de como você está bisando me tu reconan aqui. De como cada vez botar rabia, ora me papai riba certo coisa não. De como botar murmurar, de como gosta se redo mama, de como gosta papai de bem tata. De como não tá bem, não tá bem. De como você tá blow pleita, que tá bem no robês. Wak, nós temos que começar a lanta, jovem não, você lanta, por favor, lanta e começa a questionar você amanhã, começa a pontra não. O que está passando? Não toma turcos, gewoon leve e querer não estimar. Não estimar, queremos o maior não estimar e não quer o melhor. Pero tem hora que tem que realizar também que, apesar que não quer o melhor, é melhor para abo, saco não está rende. E coisa muito importante tá que a pessoa que sabe o melhor para abo, jovem, tá Deus. É a única pessoa que ainda sabe uma voz duro, você confia cegamente, tá Deus. Deus você confia em cultura coisa, você não questiona Deus, riba net, nada. A se você maior não está tomando consejo, se que Deus é um que você confia cegamente, jovem, tá chega tempo para volante arriba começar a pontar o mês, ok? Me tenho que scan e coque para sombra, com turbo intenção que não tem algum mal costume que vai causar-me dolor de cabeça, tem futuro, tem meu próprio matrimônio depois, jovem. Depois você na casa, forma uma família e você realizar que algum mal costume não que batu uma feba maior não, tá costume não malo. E agora jovem lo vai luta dentro do matrimônio. Pensei, me tá você não fez aqui, você não tá young ainda, começa a lançar fez sonho e não toma turcos. Só jovem para Deus sua palavra, laga Deus é fundeixe de cada decisão que você toma, respeitando o maior não, pero não desvia. Não desvia quita for de lo que Deus ha chamado, lo que Deus está mostrando como exemplo. Que Deus mencionava você, é que aqui está para maior não tem, você que o vídeo aqui começa a lançar feições, começa a pontar você mês, é exemplo não me está dando milhão não está quadra que é vontade de Deus, corda é uma que você tinha em maior não está de você não.
Nang no tadibos nang. Bom poni soro pa borosea di vida maior nang. Dus stop di querer ku eyuna eita di bosnang. Dat Dios ting bosang maior na vida e começar a respeitar lo que Dios a bendicionado na bosang kune. E stop di trata bosang yunang maneira ta bosang propriedade. Bosang no ting net nada. Ora Dios diz que ta pare coração hein. Boiuta queda atrás e tem que seguir para dilante. Então não quer que o yuko botin eita dibo. E não tá dibo. E hobenang, espera que Deus possa seguir bendicionar você, é claro, e dar você força e coragem para fazer algo que vídeo aqui. Fazer algo que você vida e começar a questionar com não toma coisa para você maior não. Você tem maior a mira com me mesmo me sabe, pensei me tá papo de vídeo aqui awe. Me sabe maior não, que tem mal costume não. E a mi tá mirando e fruta nang awaki. E eta si hope dolor. E vídeo aqui não um vídeo gewoon. Eta preocupação com mi ting. Banda mi tá hope rabia. Pero outro banda tem preocupação paco e hobe nang aqui. Maior nang cabeçura. Cabeça duro. Que não tá aceitar que não tem que cambiar certo característica nang kunanting mal costume kunanting mas como se não cambia nang destruction lo bing pa nang yunang e a geração depois que lo bing si Cristo não chega ainda pensei me tabi se konaki hoben please começa a cuidar do corpo e começa a questionar não tem vergonha não tem medo sa coisa três tem que botar respeitando Deus sua vontade dal bai. Três tem que tudo que botar assim, também contra de Deus sua vontade, dal vai. Te espere mensagem para encorajar você a joven e maior na você também para lanta fez sonho. E lá que nos vantrar aqui, por favor, share o vídeo aqui para sombra e aqui. É algo sério, hope sério que tinco word papia e joven nang tinco sa e coisa aqui. Deus bendiga ricamente.